Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, dar um like e ativar o sininho para receber as notificações. A Voz do Silêncio e outros fragmentos escolhidos para o uso diário dos Lanos, discípulos. Prefácio de Helena Blavatsky. As páginas que se seguem têm como origem o Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras que são colocadas nas mãos dos estudantes místicos do Oriente. O conhecimento destas páginas é obrigatório naquela escola cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Portanto, como conheço de memória muitos destes preceitos, o trabalho de traduzi-los foi uma tarefa relativamente fácil para mim. É bem sabido que, na Índia, os métodos de desenvolvimento psíquico diferem de acordo com os gurus, professores ou mestres, não só porque eles pertencem a diferentes escolas de filosofia, das quais existem 6, mas também porque cada guru tem o seu próprio sistema e o mantém em grande segredo. Porém, do outro lado dos Himalaias, o método das escolas esotéricas não difere, a menos que o guru seja simplesmente um lama, e tenha poucos conhecimentos, mais do que aqueles a quem ensina. A obra da qual eu traduzo o material aqui publicado faz parte da mesma série de que foram tiradas as estâncias do livro de Dzyan, e nas quais se baseia a doutrina secreta. Assim como a grande obra mística chamada Paramartha que, segundo conta a lenda de Nagarjuna, foi dada ao grande Arat pelos Nagas ou serpentes, na verdade um termo usado para designar os antigos iniciados. O Livro dos Preceitos de Ouro reivindica a mesma origem. No entanto, as suas máximas e suas ideias, embora sejam nobres e originais, são frequentemente encontradas sob diferentes formas em obras sânscritas como o Dnyaneshvari, aquele esplêndido tratado místico no qual Krishna descreve para Arjuna, em cores brilhantes, o estado de um yogi plenamente iluminado, e também em certos Upanishads. Isto é bastante natural, já que a maior parte, se não a totalidade dos grandes árabes, os primeiros seguidores de Gautama Buda, eram índos e arianos, não mongóis, especialmente os que emigraram para o Tibete. Só as obras deixadas por Aryasanga já são muito numerosas. Os preceitos originais estão gravados em finas folhas ou lâminas oblongas. As cópias são feitas, com muita frequência, em discos. Estes discos, ou chapas, são geralmente preservados nos altares dos templos que existem junto aos centros onde as escolas, chamadas de contemplativas, ou Mahayana, e Yogacharya, estão estabelecidas. Os preceitos são escritos de várias maneiras, às vezes em tibetano, e na maior parte dos casos em escrita ideográfica. A língua sacerdotal, Sensar, além de possuir o seu próprio alfabeto, também pode ser usada em vários tipos de escrita, em símbolos cifrados que parecem mais ideogramas do que sílabas. Outro método, Lur, em tibetano, consiste em usar algarismos e cores, cada um dos quais corresponde a uma letra do alfabeto tibetano, 30 letras simples, e 74 letras compostas, formando-se assim um alfabeto criptográfico completo. Quando são usados os ideogramas, há um modo definido de ler o texto, porque, neste caso, os símbolos e sinais usados em astrologia, isto é, os 12 animais do zodíaco e as 7 cores primárias, cada uma delas com 3 tonalidades, a mais clara, a básica e a mais escura, correspondem às 33 letras do alfabeto simples, para as palavras e as frases. Por isso, neste método, os 12 animais, repetidos 5 vezes e associados aos 5 elementos e às 7 cores, formam um alfabeto inteiro, composto de 60 letras sagradas e 12 signos. Um sinal, colocado no início do texto, determina se o leitor deve formar as palavras do modo indiano, segundo o qual cada palavra é simplesmente uma adaptação do sânscrito, ou de acordo com o princípio chinês da leitura por ideogramas. A maneira mais fácil, no entanto, é a que permite ao leitor não usar nenhuma língua em especial, ou usar qualquer língua, já que os sinais e símbolos eram, assim como os números ou algarismos arábicos, propriedade comum e internacional dos místicos iniciados e os seus seguidores. A mesma peculiaridade é característica de um dos modos chineses de escrever, que pode ser lido com igual facilidade por qualquer um que esteja familiarizado com o símbolo. Por exemplo, um japonês pode lê-lo em sua própria língua, assim como um chinês o lê com igual facilidade em seu idioma. O Livro dos Preceitos de Ouro, alguns dos quais são pré-budistas enquanto outros pertencem a uma data posterior, contém cerca de 90 diferentes tratados pequenos.
Destes, eu memorizei 39, alguns anos atrás. Para traduzir o resto, eu teria que recorrer a notas espalhadas por um número excessivamente grande de papéis e memorandos reunidos durante os últimos 20 anos e que nunca foram colocados em ordem, para que a tarefa se tornasse pelo menos um pouco mais fácil. Além disso, nem todos eles poderiam ser traduzidos para um mundo tão egoísta e tão apegado aos objetos dos sentidos que não está preparado, de modo algum, para receber do modo correto uma ética tão elevada. Porque, a menos que o homem persevere seriamente na busca do autoconhecimento, ele jamais ouvirá com boa vontade conselhos desta natureza. E, no entanto, esta ética ocupa volumes e volumes da literatura oriental, especialmente nos Upanishads. Mate o desejo de viver, diz Krishna a Arjuna. Este desejo se concentra apenas no corpo, o veículo do eu materializado, e não no eu que é eterno, indestrutível, que não mata nem pode ser morto. Kathopanishad. Mate a sensação, ensina o Sutta Nipata. Olhe do mesmo modo para o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota e ainda, busque refúgio apenas no eterno Ibid. Destrua o sentido de separatividade, repete Krishna de muitas maneiras diferentes. A mente, manas, que segue os sentidos oscilantes torna a alma, buddhi, tão indefesa quanto o barco que o vento leva à deriva pelas águas. Bhagavad Gita, capitão. E, portanto, foi considerado mais correto fazer apenas uma seleção sábia daqueles tratados que serão mais úteis para os poucos realmente místicos da sociedade teosófica, e que irão, certamente, atender às necessidades deles. Só eles serão capazes de apreciar estas palavras de Krishna Christus, o eu superior. Os sábios não se preocupam nem pelos vivos nem pelos mortos. Eu nunca deixei de existir, nem você, nem estes líderes dos homens. Nenhum de nós jamais deixará de existir. Bhagavad Gita, capitão. E, nesta tradução, fiz o melhor que pude para preservar a beleza poética da linguagem simbólica que caracteriza o original. Cabe ao leitor avaliar até que ponto o esforço foi bem sucedido. HPB 1889